E o assunto agora é para você, que já sentiu aquela sensação desagradável, desencadeada aí pela percepção de medo, né, perigo, que pode ser real ou imaginário. Se você já passou por isso, certamente já lidou com o medo, que é justamente isso que eu acabei de comentar. E para nos ajudar a entender isso, eu converso agora com a Mari Dideia. Boa tarde, Mari, bem-vinda ao Ver Mais. Agora ao vivo, né, no nosso estúdio, pelo menos comigo agora pessoalmente. Ótima tarde, Tata. É um prazer muito grande estar aqui novamente com vocês. Prazer o meu. Mari, uma pergunta, por que o medo nos limita tanto? Na verdade, o medo ele atua como um protetor. Então, ele acaba nos impedindo que a gente faça alguma coisa. O medo, na verdade, a gente precisa ter um pouco de medo, né? Para nos impedir da gente cometer alguma besteira na vida, né? Sim. Mas aquele medo excessivo, ele nos leva a alguns problemas muito sérios. Então, E eu imagino que agora, nessa época de pandemia, muita gente tem medo, né, de ficar doente. Mas esse medo de ficar doente, de pegar o vírus, acaba fazendo o contrário, prejudicando a gente do que nos ajudando? Sim, com toda certeza, Tata. Nós precisamos focar no que é positivo. Porque quanto mais negativo a gente atrai e acaba atraindo. Você pode perceber que com esse medo por conta do Covid, você acaba sentindo sensações da doença e não tem. Então você acaba atraindo. Então você tem que trabalhar a tua mente e pensar positivo para que você não acabe adoecendo também e aí atraindo a doença. Porque parece que quando a gente comenta, né, você conhece alguém que ficou doente, daí tu já começa a sentir os sintomas. Isso Tu já mesmo. começa a ficar com dor de garganta, com febre. Isso é a mente, né? A gente fala muito aqui, quando fala com a Mari, que é hipnoterapeuta, que tudo está relacionado com a nossa mente. Sim, com certeza. A nossa mente ela é muito poderosa, né? Nós podemos atrair tudo que nós queremos e o que nós não queremos também. Então, depende muito de nós para que a gente consiga absorver as coisas. Por exemplo, posso te dar um exemplo mesmo, eu tenho um paciente que ele tinha um medo absurdo de fazer vacina, de fazer injeção. Olha. Então a gente foi lá e foi buscar uma causa raiz, o porquê que ele sentia tanto medo, mas era um medo assim que ele não podia nem ver uma seringa ou uma imagem. E aí ele regrediu em um momento na infância dele, quando bebê, aonde ele passou por uma doença e ele ficou muito tempo hospitalizado. E aí ele viu aquela imagem das enfermeiras e tudo mais, então ele sentia muita dor. E aquilo ficou gravado na mente dele, então a gente conseguiu ressignificar tudo isso e ele entendeu que isso foi algo que aconteceu no passado e está tudo bem. E hoje, graças a Deus, ele não tem mais esse medo. Que bom. Tirando o medo aí da pandemia, que é recente, todos os medos que a gente traz com a gente hoje, em algum momento, foram vivenciados lá atrás? A maior parte deles, sim. É algo que aconteceu no passado, em algum momento você passou por uma dor, por um medo, algo que te marcou muito na vida e hoje a tua mente ela tenta te bloquear. Então, impedindo você e fazendo você permanecer na tua zona de conforto. Então, é por isso que a gente sente esse medo. Mas nós precisamos agir apesar do medo. Se a gente quer conquistar algo em nossa vida, nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Bem, e se a Mari está aqui é porque a gente fala, né, vai falar sobre a hipnoterapia, que daí é um método, é uma terapia que nos ajuda, nesse caso específico que a gente está falando hoje, com o medo. Muita gente tem medo de fazer uma sessão de hipnoterapia, não sabe como é que é, mas eu acho que a gente está aqui justamente para explicar, né, Mari? Não tem nada desse negócio de ir para algum lugar e não voltar, de, ai meu Deus, eu vou falar coisas que eu não quero, nada disso, né? Como é que funciona por alto para as pessoas entenderem? Não, a hipnoterapia você fica completamente acordado, você não dorme, você não vai para lugar nenhum, você fica numa poltrona, você só deve seguir as instruções e seguir o que o profissional vai orientar você. Então a gente vai buscar, porque tudo na nossa vida existe uma causa raiz, né? Que nos leva a gente a cometer os erros e tudo mais. Então a gente vai lá nesse momento e a gente ressignifica o que você teve lá, que te bloqueou e que hoje te impede de você atingir o teu sucesso, de atingir todos os teus objetivos. Então algo lá no passado aconteceu e a gente ressignifica tudo isso.
É verdade. Eu falo, gente, porque eu já fiz uma sessão e é uma coisa impressionante. Até conversei com a Mari depois. Eu tinha esse certo receio, né? Do tipo, ai, vou para algum lugar, não vou voltar. E é uma sensação muito boa, porque depois vem uma fluidez, uma sensação de gratidão, como tu sempre fala, né? Sim. E além do medo, as pessoas também podem tratar vários outros assuntos, né, Mari? Sim, na verdade, tudo que não nasce com nós, a gente pode tratar com a hipnoterapia. Ela pode ser tratada assim. Uhum. Muitíssimo obrigada pela tua participação. Olha, a Mari vai estar aqui com a gente a cada 15 dias no Ver Mais. Então, se você tem alguma dúvida relacionada a qualquer outro assunto, já pode mandar que a gente passa para ela. E aí, quando ela voltar, a gente responde as suas questões. Porque aqui no Ver Mais é assim, você sabe, né? Você pergunta, a gente responde. Mari, muito obrigada. Até breve. Gratidão, até mais. Obrigada.